Olá, meus queridos, meus colegas, meus amigos. Uma boa tarde, bom dia ou boa noite, eu não sei que hora que esse vídeo vai cair aí. Amigo do Face, amigo do WhatsApp e amigo do YouTube. E uma saudação no Criador do céu e da terra, meus irmãos, no precioso nome de Yahweh. Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, meus irmãos, minhas irmãs. Irmão, a questão do vinho é muito interessante. Esse negócio de vinho novo, negócio de vinho velho, é o mesmo vinho, irmãos. Tem que entender uma coisa, irmãos. A transformação é da água, não é do vinho. O cara toma, bebe bebida de todo jeito. Aí o que é que ele é transformado? Ele é transformado em quê? Transformado na água viva. O vinho é o oposto da água, meu irmão, minha irmã. Tem que entender que sem a água não há vinho, irmãos. Então a água, você tem que falar daquelas pessoas que estão bebo, da bebida forte. Vamos ver se eu estou certo. Então, para começar, não existia nem a palavra vinho, existia bebida forte. Certa vez, um homem chamado Noé inventou essa bebida forte. E o que foi que aconteceu com ele, irmãos? Ele amaldiçoou um filho porque ele pegou, se embebedou e ficou nu. Sabemos aquela trajetória de Noé. Sabemos sim que por causa disso ele pegou e amaldiçoou o filho dele, que era Cão. Jafé viu e pegou e cobriu eles. Aí foi abençoado e o outro foi amaldiçoado. Mas que coisa, hein? Outra passagem. Aquela outra passagem lá que fala sobre Yahuhaná, de João, que fala sobre que o anjo fala a ele que ele não beberá bebida forte nem vinho. Então, o vinho é o vinho da prostituta que a gente tem que dar a poção. A ceia, não existe ceia aqui, minha irmã, meu irmão. João não bebeu nenhuma ceia não, meu irmão, minha irmã. Tem que entender essas coisas. O João era tão simples que ele vivia de quê? De mel selvagem e o que mais? E cafanhoto. Aí você pode dizer, mas ele comia cafanhoto? O chinês lá come cafanhoto, querido colega amigo. Essas coisas que você tem que entender. Se você quiser entender, se você não quiser. Então aquele casamento lá, entendeu? Que o Messias transformou em água, isso ali é mentira. Eu vou te provar. Nos outros evangelhos não tem essa passagem. E fala que não foi o primeiro milagre. Não foi o primeiro milagre, eu vou te explicar por que não foi o primeiro milagre. Porque quando ele saiu do batismo, fala que ele foi fazer esse milagre. Fala que ele foi ter com as pessoas, ser apresentado para outras pessoas, que nos outros evangelhos fala que ele foi para a casa de outras pessoas. Ou seja, ele expulsou, o livro de Mateus fala que ele foi fazer o quê? Uma cura lá numa casa lá, que a pessoa estava paralítica, numa cadeira e fez. E já no de Lucas, fala que ele expulsou o demônio. E já no do Marcos também, fala que ele expulsou demônio também. Então, não foi para vinho, não. Então, esse João está mentindo, querido colega amigo. Ele não foi primeiro milagre, nada, não. Isso aí foi a Igreja Católica que botou, minha querida, meu colega. E nós temos que falar, é da poção, irmãos, não é do vinho. Vinho, a ceia, querido. Você tem que entender uma coisa, a ceia, não tem a ceia? A ceia vai ser aqui, não vai ser lá em cima, não. Você foi ensinado aqui que lá ia ter uma ceia. Isso é mentira. Já viu anjo lá comer alguma coisa? O anjo lá não come, não. O anjo não sente fome, não. É um anjo incorruptível, meu irmão. Sabe o que é isso, não? Lá você não vai sentir fome, você não vai beber não, querido. A Igreja Católica, a Igreja Evangélica diz que tu vai comer lá, isso é mentira. Não leve coisas diabólicas, entendeu? Com o nome de Yahweh, que você vai só quebrar a cara, minha irmã. Se você não foi chamado, irmão, se você não foi chamado para fazer o trabalho, ensino, tem que ficar bem
Eu tinha até pensado também, você está no Brasil, você não sabe nem que nome é o Brasil. Você não sabe. O Brasil significa, irmão, o nome Brasil. Você nem sabe. Por quê? Porque o Brasil se você for olhar o nome que se originou. Aqui fala, irmão, que o Brasil foi o seguinte. O nome Brasil significa brasa. Brasa. Por quê? Porque aqui é o canto mais quente que tem. Entendeu? E aqui, segundo a história do Brasil, né? Segundo a história do Brasil, aqui foi onde que cai as coisas mais rápido do céu, se você quer saber do sol, quer dizer, do sol, não é do céu, é do céu também, né, que é do sol. Então, essas coisas que você tem que entender. Aqui, segundo os historiadores que fala, né, que aqui já foi destruída muitas coisas através do sol, irmã. Essas coisas que você tem que entender, que não é à toa que os Estados Unidos da América quer usar a base de Alcântara. Por quê? Porque aqui é a base, aqui é o lugar que fica mais perto de fazer as coisas que tem nos outros planetas. Essas coisas que você tem que entender, minha irmã, meu irmão. Então, caridade, não existe caridade. Caridade aqui, essa palavra, esse nome de caridade, você tem que entender que o nome caridade, ela não é caridade. As igrejas que fazem muita caridade aí, irmão. E você vê que até os bruxos, os macumbeiros fazem caridade. Então, mas isso tudo é errado, meu irmão. Eles estão fazendo careta, porque essa palavra aí, ela vem de lá, latino. Ela significa careta. Então, ela é careta aqui, meu irmão. Te enrolaram com esse negócio aí. É a mesma coisa de felicidade. Felicidade não é felicidade. É outra palavra latina também, que é grega também. Essa Bíblia está toda cheia, meu irmão, do latim e do grego, porque as igreja católica ela dava missa em latim. E a tradução daqui veio do grego para o latim, a Bíblia. Então, entenda essas coisas, meu irmão, que caridade é careta, e careta aqui, e felicidade vem de infeliz. Então você não pode ser infeliz. Então essas coisas que você tem que entender, minha irmã. A origem é infeliz. E caridade é careta, entenda essas coisas. Então, você, irmãos, temos que entender uma coisa. A origem daqui é do Portugal. A nossa língua é Portugal. Nós temos que pegar a origem de Portugal, que lá é o verdadeiro idioma do português. Portugal, você fala Portugal, praticamente, que você fala português. Então, essas coisas que você tem que entender. Então, a ceia, querido, vai ser aquela ceia lá que a Yeshua vai fazer. Ele é quem vai julgar as nações aí. Não está escrito em Apocalipse? E não está escrito que os anjos também ia separar os bons e os ruins? Tem que entender essas coisas, meu irmão, minha irmã. Que quando fala a simbologia entre o vinho e a água, é porque as pessoas estavam lá, entendeu? Embriagado. As igrejas estão tudo embriagadas. O mundo está embriagado. Tem que entender essas coisas. O símbolo da água para o vinho é o oposto. A transformação da água, ela é limpa e eficaz. Limpa. Aí quando mistura o vinho, aí fica o quê? Fica uma bebida forte. Que você tem que entender que há mais de 6.000 anos atrás, segundo o relato aí, o livro de Jó e o livro de Noé, foi tudo muitos anos, irmãos. E naquele tempo já existia já. Você tem que entender essas coisas, meu irmão, minha irmã. Então, aquele povo já existia e já fazia esse tipo de coisa. Então, João, querido, tem que entender que João não bebeu, entendeu? E nenhum anjo, querido, bebe nem come não, irmão. Tem que entender uma coisa, o vinho novo, existiu assim, existiu uma transformação do vinho para a água. Quando fala o vinho para a água, uma posição, como se fosse vou te explicar uma coisa aqui.
Eles vêm lá embriagados e aí eles transformam em água. De água para o vinho, é o oposto, irmã. Tem que entender essas coisas. E a igreja fala o contrário. Se nós falar de vinho, nós não vamos falar da poção. Então, você não pode beber vinho, querido colega amigo. Você vai se embriagar? João não bebeu. O anjo disse que lá, a Zacarias lá, que ele não ia beber. Então, entenda essas coisas, minha irmã, meu irmão. Senão, se você tem que falar da prostituta, entendeu? Você tem que falar, mas ensino você não pode dar. Se você não foi chamado, não invente não, que senão você quebra a cara. Eu já errei tanto que eu tive que apagar vídeo, entendeu? Que o Pai vai me esclarecendo, vai me transformando, que era moldando, né? Me transformando. Então, essas coisas, irmãos, que eu não sei nem se essa palavra está certa. E ainda tenho que olhar ainda. Essas coisas que faz divisão entre uma coisa limpa e suja, minha irmã, meu irmão. É isso que você tem que entender, irmã, irmão, para não fazer coisas erradas. Para depois você pensar que fez uma coisa boa, e aí? E aí? No final você fez uma coisa ruim. Então eu tive que apagar algumas coisas nos meus vídeos porque eu errei bastante. Mas as coisas certas eu estou deixando, meu irmão, minha irmã. Essas coisas que tem que entender, irmãos e irmãs. Tchau, que o Criador do céu e da terra te ilumine e te dê força e coragem para vencer, irmãos. Símbolo da palavra não é vinho. Símbolo do evangelho não é vinho, não. O símbolo da palavra é verbo. Verbo. A Bíblia diz que ele era o verbo e se fez carne e habitou entre nós. Então, se ele veio, mas ninguém sabe não dessa situação não. Eu só sei de uma coisa, que Yahushua fez um bom trabalho, irmão e irmã, mas se ele é o verbo, ele é sim o verbo. Mas aí é a palavra, ele não é vinho não é essas coisas não. Tem que entender essas coisas, porque o verbo é o verbo e a palavra é a palavra, mas é a mesma coisa. Não é vinho não. E o vinho, que diferença tem do vinho novo para o vinho velho? Não tem nenhuma diferença, meu amigo. O vinho velho é melhor. E o vinho velho não é a prostituta? O vinho novo, é como a irmã falou lá, o vinho novo não é esse da agora não, irmã. Não existe negócio de vinho novo não, que o vinho novo também embriaga. Tem que entender essas coisas, que antes não era vinho, antes era bebida forte. Entenda as coisas para não... Depois a pessoa... Aí as pessoas ficam me falando assim, irmão, Satanás entra no ser da pessoa, ensina as coisas ruins, ensina, irmãos. Ensina sim, Satanás entra no ser sim. O demônio, como é que o demônio entra? E até com palavras boas também, se você quer saber, irmãos e irmãs. Por quê? Porque eu sei, irmã. Eu sei qual é do pai, eu sei. A gente tem que ter discernições, irmão, entre o errado e o certo. Então, uma coisa que você tem que entender, tem que estudar bem para não errar. Que eu já errei bastante e estou aprendendo ainda mais. Eu acho que é o seguinte, irmão, cada dia a gente vai aprendendo mais com o Criador do céu e da terra e ele vai nos ensinando, irmão, para não fazer coisas erradas, para depois não ter um preço maior. Então, eu vou apagar alguns vídeos meus para, assim, porque a gente erra, irmão. Erra bastante. E é isso que, se você errar, irmão, irmã, volte. Repare seu erro. O importante não é a pessoa errar. Não. O importante é a pessoa reconhecer o erro. É tanto que nós estávamos errados no mundo, entendeu? E fomos escolhidos. E hoje estamos no certo, que é Yahushua e Yahu, o Todo-Poderoso. Ele é o selo da tua salvação, irmão. Tchau, irmão. Tchau. Que o Criador do céu e da terra te ilumine e te dê força. Eu já te disse já, irmãos. Tem que prestar bem atenção, irmãos e irmãs, para não entrar em contradições com os outros irmãos que ensinam também. Essas coisas, irmãos. Essas coisas. Se a gente puder ensinar melhor para eles, ensina. Um vai aprendendo com o outro e é isso que a gente tem que entender. Tchau, meu irmão. Tchau, minha irmã. E o Criador do céu e da terra te ilumine e te dê força. Que Yahu te ilumine, irmão. Tchau.